Você já se perguntou o que é ser um cristão de verdade? Hoje vamos meditar e aprendermos juntos as 10 características de um cristão verdadeiro. E é muito importante nós aprendermos como é ser um cristão verdadeiro. Nos dias de hoje sabemos que é muito difícil nós irmos à igreja, nós ficarmos diante do Senhor com sinceridade, nós estarmos buscando a presença do Senhor. E por isso nós vamos aprender o que é ser um cristão. Um cristão é um discípulo, ou seja, um seguidor de Jesus Cristo. E o que prova que alguém é discípulo de Jesus? O próprio Jesus disse: se vocês permanecerem nas minhas palavras, são realmente meus discípulos. Isso significa que um cristão de verdade deve obedecer ao Senhor Jesus e tudo que ele ensinou. Tudo que Jesus ensinava e fazia de acordo com a palavra de Deus. Da mesma forma, tudo que o cristão verdadeiro deve fazer é o que está escrito na Bíblia. Como os cristãos verdadeiros mostram amor? Jesus disse para seus seguidores: amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Como Jesus mostrou que amava seus discípulos? Ele ajudava e encorajava seus discípulos e fazia questão de passar tempo com eles. Jesus até deu a vida pelos seus discípulos. Da mesma forma, os cristãos verdadeiros fazem mais do que só falar sobre o amor. Eles mostram por palavras e ações que realmente amam uns aos outros. Os cristãos verdadeiros praticam de qual obra? Jesus deu uma ordem, trabalho importante para seus discípulos. Ele os enviou para pregar o reino de Deus. Mas os cristãos não pregavam apenas nos locais onde as pessoas adoravam a Deus. Eles também pregavam em outros lugares públicos e nas casas das pessoas. Hoje, os cristãos verdadeiros também pregam a verdade da Bíblia, não importa onde as pessoas estejam. Elas amam as pessoas, por isso ficam felizes de usar seu tempo e energia para ensinar a mensagem da Bíblia de esperança e consolo. Eles querem saber a verdade que está na Bíblia. Os cristãos do passado obedeciam a palavra de Deus. Nem todos que se dizem cristãos acham importante saber a verdadeira e a verdade sobre a Bíblia. Que nós possamos a cada dia mais aprendermos e pregar a verdade da Bíblia. Os cristãos do passado pregavam as boas novas. Antes de Jesus voltar para o céu, ele deu aos seus discípulos uma obra que continua até hoje. Depois de conversarem sobre estes assuntos e sobre este ponto, nós vamos ver quais são as boas novas que devem ser pregadas em todos os lugares. Eles fazem o que ensinam. O que convenceu o homem do seu chamado é estar na presença do Senhor, é ter o amor verdadeiro entre uns e os outros, é não fazer exceção de pessoas, é amar a Deus sobre todas as coisas. Os discípulos de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia, da Síria, conforme lemos em Atos 11, 26. Então, um verdadeiro cristão é uma pessoa que está sendo inspirado pelo Senhor Jesus. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. E nós vamos ver também que o cristão verdadeiro são confiantes e fiéis. Nós vemos no nosso meio hoje em dia que as pessoas não estão podendo confiar umas nas outras,
por causa da intriga, por causa da ingratidão, por causa da fofoca que tem entrado em nosso meio. E nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos mostrar fidelidade ao Senhor Jesus. Nós precisamos estar sempre confiante em Deus, ser fiel ao Senhor Jesus. Nós precisamos ser leal, uma pessoa leal que é íntegra para com seus semelhantes e fala a verdade. Precisamos ser confiáveis, estáveis e constantes, alguém que persevera em seguir aquilo que acredita. O verdadeiro crente se une ao Messias. Um verdadeiro cristão é aquele que está pronto para sofrer por Jesus. Geralmente, quando nós nos tornamos seguidores de certa pessoa, de uma religião, ou até mesmo de uma prática política, somos apelidados pelo outro como uma pessoa que é derivada daquilo, uma pessoa que é semelhante àquilo que ela acredita, que ela confia. As pessoas que votam em um partido, elas são chamadas de direita ou de esquerda. E nós que somos cristãos, nós temos que ser reconhecidos como crentes, como pessoas que seguem a Deus, pessoas que são semelhantes a Cristo. É isso que nós precisamos aprender a cada dia, sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Porque o verdadeiro cristão se une ao povo do Senhor Jesus. Nós temos que saber onde nós estamos pisando, qual está sendo o nosso testemunho, com quem nós estamos andando. Porque a palavra do Senhor fala que nós devemos nos assentar com pessoas sadias, com pessoas que professam a mesma fé que nós. Nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, porque se nós andarmos com pessoas que praticam outras coisas, praticam as coisas ruins, nós vamos ser vistos como pessoas que também praticam esse tipo de coisas. E nós, para sermos um cristão verdadeiro, nós temos que levar a palavra do Senhor, nós temos que levar o brilho do Espírito Santo em nossa vida. Não precisa que nós abramos a nossa boca para falarmos que somos crentes. Basta o nosso testemunho. Nós precisamos dar um bom testemunho da nossa fé. Como a palavra do Senhor diz, sejam meus imitadores, seguidores, como eu sou do ungido, e o que também aprendam, recebam e ouviram de mim, e os que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará sempre com vocês. Então, nós precisamos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos a cada dia mais termos essa prática de sermos um verdadeiro cristão, porque crente, irmãos, todo mundo pode ser crente. Pode perguntar qual é a sua religião. Eu sou crente. Mas um verdadeiro cristão é aquele que se assemelha ao Senhor Jesus, é aquele que busca ao Senhor Jesus constantemente, é aquele que leva as boas novas, é aquele que tem uma palavra de conforto para o nosso próximo. Os evangélicos, portanto, são aqueles que procuram seguir o evangelho de Jesus Cristo, tornando a doutrina mais próxima e mais adaptada ao que o Senhor Jesus ensinou. Nós temos que ser identificado, a nossa fonte de identidade cristã é Jesus de Nazaré. Então, quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver em nós a identidade de Cristo. Isso é uma vida de cristã. É uma vida na qual nós temos que a cada dia buscarmos ser diferente do homem. Os cristãos verdadeiros dão ouvidos à palavra de Deus. Nós começamos a listar as características dos cristãos verdadeiros com essa abordagem, porque não há discípulo sem antes que dê ouvido à mensagem de um mestre. No caso, o texto de Atos, capítulo 11, 19 ao 21, relata um grande número de pessoas dando ouvidos à palavra da salvação de Deus, através de seu servo ungido. A própria doutrina dessa comunidade dizia que a confiança e a fé vêm através de dar ouvidos à palavra de Deus. Ora, e se eles deram ouvido, é porque deram crédito a essa mensagem, isso é, receberam como sendo a verdade de Deus.
Além disso, eles decidiram se tornar seguidores e obedecer. Dessa forma, todo aquele que é cristão verdadeiro dá ouvidos à mensagem do Salvador e fazem isso com a intenção de se tornar discípulos de Jesus. O verdadeiro crente se volta para Deus. Possivelmente haviam dezenas de israelitas que já haviam perdido sua identidade bíblica, dada a eles por Deus na Torá. Também havia estrangeiros, isto é, não israelitas, que naturalmente não seguiam a Deus de Israel. E nós lemos no versículo 19 deste mesmo texto, a mensagem de Jesus foi anunciada ali primeiramente aos judeus, ou seja, os discípulos diretos do Senhor estavam fazendo o que o Senhor tinha lhe ordenado, que era pregar o Evangelho a toda criatura. Que nós possamos pregar a palavra do Senhor, porque isso é uma característica de um verdadeiro cristão. Os verdadeiros crentes se motivam uns aos outros. Nas orientações como essa também foram dadas aos discípulos em outro momento na carta aos Hebreus, onde o autor se inspira para instigar os irmãos a serem perseverantes em segui-lo. Logo, se os cristãos verdadeiros se motivam uns aos outros, não deve haver em nosso vínculo sentimento de intriga, inveja, vingança. Os cristãos verdadeiros se dedicam à oração. Nós precisamos viver uma vida de constante oração, de buscar a presença do Senhor, de convidar o Senhor para estar morando dentro de nós. Nós devemos aproveitar esse estudo para mencionar uma característica fundamental do verdadeiro cristão, que é sem dúvida a prática da fé, a presença da oração na vida de cada ser humano. Isso é muito importante, porque nós podemos chamar o Senhor para morar conosco, para estar em nosso meio. Nós podemos convidar o Senhor Jesus para habitar em nossos corações. Então, um verdadeiro cristão, ele precisa ter uma vida constante de oração, de entrega ao Senhor. O verdadeiro cristão são pessoas do bem, que fazem o bem. Nós podemos ver também que o verdadeiro crente são cheios da inspiração santa. Aqui eu ainda quero me estender mais um pouco na palavra de Barnabé, pois o versículo 24 de Atos 11, além de dizer que ele era um homem bom, ainda afirma que ele era cheio da inspiração da santidade. E a palavra do Senhor fala que apesar de estarmos no mundo, não somos do mundo. De nós espera-se que vençamos o mundo e levemos o tipo de vida que convém aos santos. Que nós possamos ter uma vida separada, né? Vocês pais e mães que têm filhos, que nós devemos nos esforçar para falar e ensinar aos nossos filhos as boas práticas de um verdadeiro cristão. Que nós nunca venhamos envergonhar o Senhor, mas que possamos a cada dia levarmos a palavra do Senhor Jesus. Nós vemos que o amor é a primeira grande característica dos verdadeiros filhos de Deus, dos verdadeiros cristãos. O verdadeiro cristão obedece à palavra de Deus com prazer. O verdadeiro cristão não se envergonha do Evangelho. O verdadeiro cristão não se satisfaz com os costumes, erros e maneiras de pensar e viver deste mundo. Os verdadeiros cristãos e os verdadeiros filhos de Deus devem sempre buscar um crescimento espiritual para a sua vida. Não viva com os costumes do mundo. Diariamente vemos notícias ruins, coisas que nos fazem ver o que a humanidade se tornou. Como seguidores de Jesus Cristo, a obrigação é fugir das atitudes do mundo, dos costumes ruins, das mentiras, da falsidade e da crueldade. O mundo precisa de pessoas boas que pensam no próximo e que coloquem o amor à frente da raiva.
Nós não devemos esconder a nossa identidade em Jesus. Quantas vezes já demos desculpas para não falar de Deus para alguém? Seja porque achamos que não iam ter interesse em Deus ou por vergonha, mas isso precisa ser mudado. Nós devemos ser o reflexo de Cristo aqui na terra. Devemos compartilhar o amor, a bondade e a justiça de Deus por onde quer que nós formos. Nós precisamos ter a nossa fé firme em Deus, pois é muito importante e muitas vezes o que nos faz continuar lutando é essencial para ter uma vida ao lado de Jesus. Ela aumenta quando estamos mais próximos de Deus, lendo a Bíblia, orando e buscando o nome do Senhor e adorando ao Senhor Jesus. Nós precisamos ser sempre obedientes ao Senhor. Quando acreditamos que o Senhor seja tudo e sabe de todas as coisas, principalmente o melhor para nós, entendemos que o ideal é obedecer os seus mandamentos. É por conta da desobediência que a humanidade está cheia de problemas. Deus nos ama e tudo o que Ele diz é para que nós possamos estar sempre vencendo as lutas e que nós não venhamos fazer nada prejudicial para a nossa vida. Nós devemos temer Deus. Nós temos que temer ao Senhor Jesus, porque o temor de Deus é ter respostas com as coisas do Senhor. Nossa vida com Ele é tudo o que faz por nós. Não devemos ser tratados como uma brincadeira. É esse temor que nos faz fazer as coisas corretas e ir sempre atrás de conhecer o nosso Pai que está no céu. Veja em Salmos 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Que nós possamos temer ao Senhor, que nós possamos colocar a nossa vida com Deus em primeiro lugar, porque não há nada melhor do que servir ao Senhor Jesus.